Bom, Gould argumentava sobre a sua teoria, a teoria reticular, que as células nervosas eram interconectadas por um retículo contínuo, formando uma única estrutura, certo? Essa perspectiva implicava que o impulso nervoso poderia se propagar ao longo de toda a rede. Um impulso poderia se propagar ao longo de toda a rede, sem a necessidade de sinais específicos de uma célula para outra. É interessante notar que a controvérsia entre Gould e Carral sobre a natureza do sistema nervoso foi desenvolvida com a aceitação da teoria neuronal do Carral. As evidências subsequentes, incluindo o advento da microscopia eletrônica, apoiaram essa visão mais tarde de que o sistema nervoso é de fato composto por neurônios individuais, separados, cada um com seus axônios, dendritos e o seu corpo celular. E isso nos faz pensar. Eu, às vezes, me pego me perguntando se vai existir uma doutrina tão essencial e indispensável como foi a doutrina neuronal, especialmente para a ciência dos neurônios e da biologia celular como um todo. É difícil dizer, porque todo o conceito de doutrinas e descobertas científicas mudou muito, mudou drasticamente desde a segunda metade do século XX, né? Desde essa época muito mudou e mesmo agora, recentemente, nos últimos 10 anos, muita coisa mudou. A comunidade neurocientífica cresceu de forma absurda. E isso vem sendo corroborado a partir da evolução da tecnologia da informação e da comunicação, que teve um boom, né, dos últimos 15 anos. Mesmo assim, nós ainda temos muito o que entender. As doenças do sistema nervoso, incluindo cérebro e mente, ainda são misteriosas e difíceis ou impossíveis de tratar. No entanto, é evidente que a doutrina do neurônio, publicada em 1891, foi um avanço crucial para a compreensão no complexo labirinto que pode ser o sistema nervoso. Realmente foi uma verdadeira revolução trazida pela teoria celular, que aconteceu lá em 1838, 1839, que deu origem à doutrina do neurônio. Mesmo depois de tantas descobertas e tanto caminho percorrido, nós ainda temos muito o que entender. E um fato interessante é que tudo isso só foi possível a partir da revolução que foi trazida pela teoria celular em 1838, 1839. Essa teoria deu origem à doutrina do neurônio mais de 50 anos depois, com as contribuições de muitos pioneiros visionários da neurociência. E o que, é claro, surtiu consequências, como sempre acontece, trazendo à tona a introdução de abordagens metodológicas novas, ferramentas tecnológicas e por aí vai. E um fato importante é que essa revolução no campo da neurociência só foi possível a partir das primeiras hipóteses fundamentadas acerca da doutrina celular. A doutrina celular foi cunhada em mais ou menos 1838, 1839 por pesquisadores importantes, dois pesquisadores, um que pesquisava mais sobre os organismos vivos vegetais e o outro pesquisava mais sobre animais. E juntos hipotetizaram que a unidade básica da vida é a célula. Todo organismo vivo é composto por células. E aí, mais de 50 anos depois, surgiu a doutrina neuronal, até mesmo a teoria reticular do Camilo Gould, embora tenha se visto uma teoria falha, foi de grande importância até para fomentar o embate teórico entre os dois cientistas. Isso é o legal da ciência. A gente segue vendo muito negacionismo e que as pessoas às vezes acham que os cientistas tentam pregar a sua visão. Mas nesse exemplo, esse duelo entre Camilo Gould e Carral, você pode ver as expressões sinceras em que um mostrava a sua teoria e tentava provar, o outro pegou a técnica que o primeiro inventou e conseguiu revolucionar, trazer algo ainda mais inovador e comprovar a sua teoria, né? Então, isso é muito bacana de se ver. A gente vê a sinceridade no campo da pesquisa científica. E todas essas contribuições de pioneiros, visionários da neurociência nos trouxeram até onde nós estamos e foi propiciando várias técnicas, como você vai ver nas próximas aulas, muitas áreas conversando entre si. O descobrimento da pilha, por exemplo, foi importante para as neurociências. Olha que incrível. A gente vai falar muito mais sobre isso
nas próximas aulas, tá? Mas só fazendo uma pincelada porque é algo que se conecta muito fácil. Quando a gente menos espera, a gente já tá conversando sobre outros assuntos. Bom, mas voltando aqui na teoria da doutrina neural versus a teoria reticular do Gold, a prova final e definitiva da doutrina neuronal, o bater do martelo para decretar a doutrina neural como a vigente, surgiu em meados da década de 1950, com a introdução, né, com a chegada da microscopia eletrônica. Um estudo que foi um marco nesse tema foi realizado por um teórico chamado Sanford Paley, que demonstrou sem qualquer sombra de dúvidas a existência de sinapses, regiões que são especializadas, que permitem a sinalização química ou elétrica entre os neurônios. O artigo de Sanford foi nesse artigo em que as primeiras imagens de eletromiografia foram publicadas, onde eles já conseguem demonstrar que existe uma diferenciação entre o citoplasma de uma célula e outra. E um artigo diferente de Edward Roberts e Charles French. Nessa imagem, por exemplo, é possível verificar as vesículas sinápticas, processo da membrana da sináptica, PSC sendo citoplasma pós-sináptico. Então essa imagem foi a constatação de que a doutrina neuronal estava correta e, na verdade, Gold estava equivocado. E você vai ver na próxima aula um outro embate teórico muito importante em que dois cientistas hipotetizaram sobre: será que a sinapse é elétrica? Será que a sinapse é química? Hoje nós sabemos que sim, mas você vai ficar por dentro de como isso se deu. Com isso, nós temos que um desfecho quase certo acerca da doutrina neural, sob a teoria reticular, né? Camilo Gold, em tese, sendo derrotado no campo das ideias por Santiago Ramon e Cajal. Como disse uma pesquisadora importante, Marina Bentivoglio, que possui um trecho no livro Foundations of the Neuron Doctrine, que é o 25º aniversário, né, da edição do livro, um livro importante publicado por Shepard. Ela diz que a doutrina do neurônio é também a vitória de Santiago Ramon e Cajal sobre a teoria reticular, que teimosamente, ela fala, foi apoiada por Camilo Gold. E mesmo diante das evidências que foram sendo apontadas, Camilo Gold era teimoso em afirmar a sua hipótese e ele trabalhou para comprovar, mas acabou que no final ele conseguiu, nós percebemos que a teoria reticular era equivocada e a teoria neuronal era a teoria que seria vigente desde então e temos aí até hoje. Então, após mais de 130 anos, onde nós estamos hoje, esta é ainda uma das formas como os neurocientistas encaram o debate entre Cajal e Gold.